Olá, nessa edição de março da TV Espaço Homem, a honra e a alegria é dupla, porque realmente estamos sendo muito bem recebidos aqui no escritório do Dr. Luiz Flávio Gomes. É um destaque, né, que nós queremos fazer como reconhecendo que ele é um dos maiores líderes da área jurídica no mundo. É um brasileiro que representa muito bem o Brasil fora desse nosso país aqui. Estamos no momento de divulgar e mostrar grandes homens brasileiros. Assim, muito obrigada por receber-nos hoje aqui e nos dar a oportunidade de mostrar uma outra faceta mais light, digamos assim, tá? Deste homem que tanto se expressa na mídia digital também, via livros, palestras, cursos. Muito obrigada por nos receber. Cumprimento todos os internautas da TV Espaço Homem. É um prazer imenso estar aqui com vocês, trocando algumas ideias. E, de fato, nós temos feito muitas produções nos últimos tempos. Eu tive uma vida muito pessoal, minha carreira toda foi muito pessoal, carreira pública, como promotor, como juiz 15 anos, depois advogado, depois empreendedor na área de ensino. Mas agora nós estamos engajados numa campanha pública que é o Quero um Brasil Ético, defendendo a limpeza do Brasil frente aos corruptos, e não importa de que partido seja. Todas as vezes, Elizabeth, que me perguntam qual é meu partido, eu digo logo, meu partido é erga omnes, ou seja, contra todos. Não interessa a ideologia, a filiação partidária, contra todos, porque o Brasil precisa desta faxina em relação a todos. Para quê? Para reconstruir o país a partir daí. Tenho que fazer um breve comentário que eu creio que é importante. Quando nós passamos em todo o nosso cadastro, né, o pessoal que é de WhatsApp, e algumas lideranças, e isso foi muito aplaudido, foi muito bem recebida a possibilidade que estaríamos fazendo essa entrevista aqui hoje, né? E foi uma repercussão muito positiva, e os homens foram assim, bastante, assim, vamos assistir. Eu sou muito grata, e que bom que temos também essa campanha de ética, não é? Que nós queremos também engajar, provavelmente haverá muitas pessoas que estão no nosso meio que farão parte. Agora, uma curiosidade, o senhor já citou que teve outras carreiras também na magistratura, mas qual foi a motivação inicial, a principal, para seguir a carreira jurídica e todas as performances que estão aí inerentes? Isso, na verdade, foi um pouco de influência do meu pai, que meu pai era um político lá na nossa cidade, foi prefeito, nossa cidadezinha maravilhosa que se chama Sudimenursi. E meu pai, a frustração dele era não ter feito o curso de Direito. E ele então falava muito isso. Eu acabei assimilando e entrei na área jurídica, só que eu entrei com um ponto de vista, assim, um objetivo muito claro: ser juiz. Eu até passei por uma carreira de delegado rapidamente, 6 meses, depois promotor 3 anos, mas eu queria ser juiz. E cheguei lá, alcancei meu objetivo. Por que ser juiz? Ser juiz é uma coisa magnífica, você tem poderes amplíssimos, e se você souber usar esses poderes de uma maneira humanizada, você pode fazer toda a diferença em qualquer comunidade que você esteja. E é bem o que eu fiz no exercício da magistratura. Eu fui um juiz bastante humanista, compreensivo, muito dialogador. Eu acho que encontrar resolução dos problemas por meio do diálogo, eu penso que é muito mais frutífero e produtivo do que a litigância. Acho a litigância uma coisa que tem que ficar para em última instância. Primeiro de tudo, tentar conciliar, conversar. E aí eu fui aprendendo mesmo em minha vida
que o diálogo e, sobretudo, se agirmos juntos, nós podemos conseguir muita coisa. E hoje eu trabalho muito no Quero um Brasil Ético. Primeiro, limpeza da política e do mundo empresarial corrupto. Nós queremos isso daí. Número um, mas número dois, tem que reconstruir o Brasil. E reconstrução, aí eu trabalho muito com a filosofia, que é uma filosofia africana, que se chama Ubuntu. Ubuntu é uma coisa importantíssima que eu passo aqui para os nossos internautas da TV Espaço Homem, também para as internautas. É uma filosofia interessantíssima. Um antropólogo foi à África para exatamente aprender o que é esse tal de Ubuntu. E chegou lá, conversou com as comunidades e tudo, e resolveu fazer um teste. Qual foi o teste? Ele pegou um balde de balas e colocou debaixo de uma árvore, no pé de uma árvore, pegou 5 meninas e disse: vocês todas vão ficar aqui enfileiradas, e quando eu disser vai, sim, todas vão correr, porém quem chegar primeiro pega o balde e é o vencedor. Esse espírito do antropólogo é um espírito individualista, de concorrência, de competição, que ele é relevante em vários momentos da nossa vida. Porém, há outros momentos que nós não temos que ter competição, sim, nós temos que ter união. E aí, o que fizeram as 5 meninas? A maior surpresa para o antropólogo, as 5 se deram as mãos, começaram a caminhar juntas, chegaram juntas, pegaram o balde de balas juntas, dividiram tudo, e aí o antropólogo disse: não entendi nada, vocês não quiseram concorrer, não quiseram competir? E elas disseram: como nós poderíamos competir umas com as outras se uma só de nós ganhássemos isso e as outras ficassem sem nada? Nós temos que compartilhar. Então, o momento do Brasil agora, nesse instante, é esquecer ideologias, esquecer filiações partidárias, porque agora é união. Existe um grupo que está roubando 600 milhões por dia no Brasil. Por dia! 600 milhões! Nós temos que estar unidos para evitar esta roubalheira e reconstruir o Brasil a partir desta filosofia africana chamada Ubuntu. Então grave aí, Ubuntu. É por aí, esse é o caminho. Doutor Luiz Flávio Gomes, os seus artigos jurídicos em todos os sites mostram que o senhor é um campeão de comentário de mídia digital. É interessante porque o senhor faz a apresentação do seu artigo e pessoas mais opinam a seu favor, concordam, mas também há os que discordam. O que o senhor sente em ver toda essa participação e assim, quando alguém faz um comentário muito desairoso, até meio sem nexo, sem perdão, como que funciona assim? Não me abala? O que há de mais fantástico no mundo da democracia é a divergência de ideias. E se todas as ideias fossem iguais, o mundo não teria sido o que é hoje, ou não seria o que é hoje. Por quê? Porque ideias iguais vira pensamento único. Se acerta, vai embora, mas se erra, erra total. É isso que é legal. Eu escrevo coisas, eu defendo ideias. E as ideias são para serem debatidas. O debate é construtivo. Vez por outra, existem também ataques e ofensas. Aí você ignora. Ataques e ofensas, isso está fora, isso não computa. Ele não existe. É como você desconsidera. Vamos construir ideias, é diferente. Aí sim, você vai somando um ponto aqui, um ponto ali. Por quê? Se eu me encontro com um amigo na rua e bato um papo com ele, eu tenho uma ideia e ele tem outra. Nós dois vamos para casa com 2 ideias. Se eu falo na internet, como falo todos os dias, tenho muitos vídeos, escrevo muitos artigos. Eu lanço uma ideia, defendo uma ideia, vocês têm outras ideias. Nós, no final, quando fecha aquele vídeo balanço, nós temos ali 2.000, 3.000, 4.000 ideias, 4.000 pessoas falando. Disso nasce algo produtivo. Logo, é uma questão de você encarar
todo esse debate midiático, e neste caso aqui na internet, encarar como guerra, litígio, conflito, ou você encarar como soma. Se você encarar como soma, é muito produtiva a internet. E nesse instante, nós temos que somar, porque nós, povo todo, nós estamos pagando uma conta terrivelmente alta, de 600 milhões por dia de roubalheiras. Logo, se nós não nos unirmos, evidentemente, quem está nos roubando do sistema todo político-empresarial vai continuar nos roubando. Daí a nossa postura de defesa de tudo isso. Dá uma limpada no Brasil, uma faxinada nessa turma toda. Eu estou falando muito hoje de voto faxina com cidadania vigilante. Faxina todo mundo e aí reconstrói o Brasil com novas lideranças. Claro, do mundo antigo sobreviverão alguns, pega os sobreviventes, mas as lideranças novas, elas têm que se encarregar de reconstruir o Brasil. Porque o Brasil tem que deixar de ser medíocre. Está muito medíocre em muitos pontos. E a culpa é das lideranças que nos governam. Não importa se de esquerda, de centro, de direita, as lideranças que nos governam é que deixaram esse país ficar medíocre. No entanto, é um gigante maravilhoso que poderia hoje ser um dos 3 melhores países do mundo. Mas as lideranças nos transformaram num país medíocre. Exemplo da educação. Um país como o nosso, com 8 anos de escolaridade em média, é medíocre. E quem impede que a gente estude? Quem tem condições de nos dar o estudo? Eles que mandam, eles que têm condições de dar. Então são eles os responsáveis pela mediocridade de 8 anos de média de estudo. Tá? É isso que tem que mudar. Essa é a grande mudança. Feito isso, seremos seguramente uma das 5 melhores nações do mundo, do planeta, um país organizado, um país em ordem. Temos tudo para isso. Tudo depende das nossas lideranças. O senhor também é conferencista. O que se observa é muito interessante, o senhor inventa alguns termos inéditos, né? E também é como se fosse um show a sua palestra, ela não é cansativa, ela acrescenta muitas informações, mas ela também é inovadora, né? Não é algo assim que está sempre naquela situação que normalmente a gente está escutando dos conferencistas em geral. Eles não se renovam, não inovam. E também há muitos livros, como o senhor falou. O que é que lhe move a fazer essas palestras de forma tão ousada e diferente, né? A criatividade em novos termos, e também quantos livros, na verdade, são de sua autoria atualmente? Isto, eu já escrevi 60 livros, o próximo já está no prelo, é um livro sobre corrupção, é um retrato, um flash do Brasil atual, deve ser publicado em maio, ao que tudo indica, disse a editora. De outro lado, sim, eu participo de muitas palestras, eu faço mesmo. É que uma palestra, Elizabeth, uma palestra não pode ser um amontoado de frases, ou seja, palestra não é discurso. Uma palestra tem que ter vida. Ter vida é trabalhar com a emotividade das pessoas. As pessoas precisam se emocionar com o que está vendo. Porque se elas se emocionam, se engajam imediatamente, presta mais atenção, capta melhor as mensagens que você transmite. Então, essa é a função de trabalhar a emoção. Neste sentido, e também outra coisa importantíssima numa palestra, contar história. Você tem que contar histórias. Histórias não precisam ser longas e tudo, mas contar histórias bem contadas. Existe um começo, um meio e um fim. Porque em toda história que contamos, o público, aqueles olhinhos todos ali na nossa frente, começa a vivenciar os personagens da tua história. E as personagens, então, podem ser personagens, às vezes, tristes, malvados, os outros são ótimos, pessoas de bem, e que vai salvar, pode ter um final feliz, um final de romance, um final de prosperidade, de sucesso. Isso é importante, todo mundo acompanha. Então este é um grande segredo da comunicação. Você contar histórias, levar coisas positivas, ao mesmo tempo mensagens de conteúdo importante.
Você tem que estar dizendo algo novo para as pessoas. Então, conciliar todas essas coisas não é fácil, porque se você consegue isso, no fundo você está fazendo um espetáculo. Não é um discurso, é um espetáculo. E é o que o público quer. O público, muitas vezes, até sabe o que você vai falar. Isso é frequente por causa dos vídeos que a gente publica. Todo mundo pensa, sabe o que a gente pensa, conhece o nosso pensamento. De qualquer maneira, ela vai numa palestra. Tanto quanto vai no show de um cantor. Por que nós vamos no show de um cantor se nós escutamos já ele 500 vezes em casa, no quarto, em suma, no carro? Por que nós vamos ver o cantor? Nós queremos sentir a emoção daquele instante. O que importa é essa emoção. É isso que tem que se transmitir. É isso que dá vida para as coisas. Uma boa mensagem transmitida de maneira bem positiva, bem emotiva, essa mensagem se multiplica muito mais. É isso que nós temos que fazer. Esse é o nosso, como comunicadores que nós somos, nós temos este dever de nos empenhar para transmitir mais coisas mais relevantes e com mais emotividade. E as pessoas gostam disso porque tocam a vida delas. Se conta coisas que em todo momento está tocando a vida delas. É muito interessante e até emociona assim, perceber toda a sua convicção, né? E essa coragem de enfrentar esse circuito aí de desvios, enfim, que estão 100 anos, talvez ou mais, que nós estamos vivendo nesse país, com todos esses desmandos aí. Agora, assim, tanto destemor e tanta confiança que vai ocorrer uma nova mudança para uma sociedade melhor, o que lhe motiva? Uma filosofia, uma crença, ou uma análise política, uma percepção pessoal? O que lhe move a ter certeza que vai ter essa mudança? Todas as coisas juntas. Filosofia, fé, perspectiva de um Brasil melhor, mas também eu tenho que te dar um exemplo. Porque se nós não tivéssemos nenhum exemplo de crescimento, nós evidentemente só faríamos aqui um discurso vazio. Não, vamos lá, eu pergunto, quem há 3 anos diria que no Brasil um grupo de jovens policiais, promotores e juízes, de repente fosse colocar na cadeia 30, 40 dos maiores empresários do Brasil e políticos, inclusive o dono da maior empreiteira do país, maior empreiteira de toda a América Latina? Quem diria isso? Quem diria isso? Significa o quê? Que o Brasil, ele é surpreendente. Nós surpreendemos. A Lava Jato foi uma surpresa imensa, porque veio mostrar que é possível fazer o império da lei contra gente que sempre se julgou acima da lei e que nunca fosse atingido por nada. De repente, está todo mundo lá na cadeia. Isto é uma inovação. Isto é uma coisa que nos dá ânimo para dizer que se nós limpássemos este jeito antigo de fazer negócios, corrupto, esse jeito antigo de fazer política, corrupta, se limpa isso e pega esse espírito dos jovens juízes, promotores e delegados da Lava Jato, nós reconstruiremos o Brasil rapidamente. Botou ordem nisso daqui, rapidamente a locomotiva entra no trilho e botou a locomotiva Brasil no trilho, vai embora, porque nós temos tudo para crescer. Um país que tem todos os recursos naturais, com 200 milhões de habitantes, nós então temos hoje muito melhores condições de sermos um grande país, tendo em comparação vários países pequenininhos que são melhores que nós. Dou um exemplo, o Chile, só que está aqui do nosso lado. Em todos os índices, o Chile é melhor que a gente. Mas como pode isso? Eu não quero tirar o brilho do Chile. O que eu quero dizer é que nós temos potencial de ser muito mais do que o Chile pela nossa grandeza territorial, pela quantidade de gente, pela demografia. Ou seja, nós estamos, nós mesmos, atrapalhando a nosso futuro, nosso crescimento. Então vamos tirar esses que atrapalham, limpa. Voto faxina, limpeza. E aí, reconstruindo tudo. Sobreviventes, mais novas lideranças, aí vai embora. É isto que nós precisamos fazer.
Olha, nós estamos em 31 anos de criação do Espaço Mulher e 30 anos de implementação. Atualmente, então, estamos há 3 anos com o Espaço Homem. Nós sempre contamos com muito apoio de homens, né? E eles foram muito humanos. Tivemos muitos problemas também com homens e com mulheres, assim, sabe? Violência, inclusive, aquela violência branca, como se fala, né? Ela está na surdina. Mas atualmente quem mais colabora conosco é o deputado estadual, professor Dr. Carlos Gianazzi, embora tenhamos outros parlamentares que colaboraram, né? Ele talvez porque eu tenha sido aluna dele num período e afinidade pela área da educação, né? Ele está mais presente. Nós também temos uma surpresa muito grande e recente, que é o Dr. Luiz Baurin, é presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais e também iniciou recente o jornalista William Corrêa, da TV Cultura. Todos assim têm interesse em militar contra qualquer tipo de violência que estejam sendo feitas em relação às mulheres. As mulheres, elas se destacam atualmente nas lideranças, elas estão alcançando os cargos de chefias, elas têm suas empresas desenvolvendo, mas a estrutura do Estado não está preparada para atendê-las na hora da denúncia das violências, sabe? Então, fica se falando sem ninguém entender ou acreditar que estão fazendo isso com mulheres, né? O apoio internacional do Dr. Miguel Sampaeta, que é presidente da Câmara Mercosul e Américas, é formidável. Ele até mesmo assim acesso com grupos da ONU e ONU, ele tem se esmerado, né? Então assim, está pensando em projetos de levar-nos junto para a América Latina, porque esse nosso trabalho é exclusivo, né? Agora, nós pedimos e estamos muito honrados com essa sua entrevista e estamos aprendendo muito, né? Queremos, como dissemos assim, queremos destacá-lo como um brasileiro, né, de referência no mundo jurídico e esse seu sucesso de mídia digital, a gente quer reconhecer isso. Você se sente feliz com essa homenagem que a gente está fazendo? Você sente um compromisso de somar junto com a gente também? É tudo novo, é tudo pequenininho, a gente precisa de gente forte, que nem a senhora assim. Eu me sinto extremamente honrado, desde logo, e mais que isso, o legal é você saber que está dentro de um contexto que está somando forças. Vários nomes citados, deputado Carlos, William Corrêa, Dr. Miguel, todo mundo está irmanado. É a filosofia do Ubuntu, juntos. Se vamos juntos, nós seremos muito fortes, particularmente neste tema defesa dos direitos das mulheres, que no fundo é a justiça. Já se falava muito na palavra igualdade, hoje a linguagem já mudou para uma justiça igualitária, porque a questão é de justiça, e justiça tem fundamento na ética. E ética é o que? É respeito a todas as pessoas, respeito aos animais, respeito à natureza e respeito ao bom uso das tecnologias. Isso é ética. Então, acima de tudo, nós temos que ter essa construção ética de respeito aos outros, porque aí, naturalmente, você terá que respeitar a mulher. É um longo caminho, todas as lutas foram já custosas, gente que morreu no meio deste caminho em defesa de direitos, mas no final a questão é, de geração para geração, tem que ficar um saldo positivo. Nós não podemos, nesta geração, entregar o mundo para a próxima pior do que a atual. Ao contrário, nós temos que estar fazendo coisas que melhore a condição de vida das pessoas, de relacionamento das pessoas, incluindo, óbvio, os direitos das mulheres, mas a geração seguinte tem que receber um país melhor. E eles têm que se encarregar de novas lutas, novas bandeiras, novas batalhas, porque assim é a construção de todos os direitos de toda a história. Os direitos
não caem do céu. Do céu vem chuva e vem de graça. Não brotam da terra. Da terra brota grama e é de graça. O resto é luta, meu caro. O resto é luta. Luta por tudo. Luta por todas as coisas. E vai ocupando seus espaços. Por quê? Quem detém o poder não quer compartilhar. E é este o grande problema da formação histórica do Brasil. Porque uma elite pequena, dominante, dirigente, detém o poder, e essa elite econômica se junta com a elite política, e eles ficam, então, no domínio da nação, porém sempre atendendo os interesses particulares deles. E eles não têm um projeto de nação. Esse é o grande problema. Você não vê em nenhum governo que assume, está somando energias com as forças econômicas e financeiras para construir um projeto de nação. Por exemplo, o Brasil daqui 10 anos será o quê? Onde estaremos? O que conseguiremos? A China traça todos os seus planos de 10 em 10 anos. Agora, como nós vamos chegar lá em 10 anos? A Coreia do Sul traça seus planos de 10 em 10 anos. Nós não temos plano de nação. Nós temos um individualismo brutal, decorrente das elites dirigentes políticas e econômicas, que pensam nelas e não no interesse do todo. Então, eu acho que a grande luta nossa, de todo mundo, todas as pessoas mencionadas, Elizabeth, e todas que virão se incorporar, e todos vocês, os que estão nos assistindo, os homens e as mulheres, todos juntos, nós temos que quebrar este velho sistema viciado, perverso e sórdido. É este sistema que nós temos que quebrar, mas com muita força nossa, e construir um projeto de país. O que é que nós queremos para o Brasil? Eu começaria, evidentemente, pela minha própria formação e pelo que eu fiz já em termos de Brasil, difundindo e democratizando o ensino na área jurídica, eu começaria indiscutivelmente pela educação. Não tenho nem dúvida que eu tacaria todo mundo na escola de qualidade até os 18 anos, escola obrigatória, e não tem conversa. Esse é o grande projeto nacional. Aí sim seria um projeto de nação. Cada qual luta pelo seu espaço de vida, perfeito, você se prepara, usa o seu talento para fazer o teu crescimento pessoal, profissional, perfeito. Porém, há momentos que nós temos que estar juntos. Você pode estar na tua luta de arquiteto, de engenheiro, de trabalhador, de trabalhando no balcão de comércio, esteja onde você estiver. Vai no teu espaço, você precisa ganhar a tua vida. Porém, há momentos do dia, da semana, que temos que estar juntos. Porque agora vamos pensar no todo, e não só no seu interesse privado particular. Os gregos tinham uma palavra fantástica, nota em Grécia, onde nasceu a democracia, há 2.500 anos atrás. Os gregos tinham uma palavra, Elizabeth, muito precisa para isso, para definir isso. Eles chamavam aquelas pessoas que não queriam discutir os problemas públicos, que não queriam participar da vida da nação, e que só cuidavam de interesses privados. A palavrinha que eles usavam era idiotes. Idiotes era a pessoa que só cuidava dos seus interesses, não cuidava de nada. Aí a palavra idiotas hoje ganhou uma conotação muito mais forte, inclusive, de idiota, mas, de qualquer maneira, aquela acepção original continua. Idiotas você é quando você não participa da vida comunitária. Então, é bem por aí. A construção das coisas é custosa, mas, meu caro, o que é que foi construído no mundo aí que caiu do céu? Caiu do céu chuva. Não tem, a construção é humana, é passo a passo, muito diálogo, muita disputa de espaços. Agora temos que limpar a corrupção no Brasil ao máximo possível, não importa partidos, nós somos erga omnes contra todos. É essa limpeza necessária.
Para quê? Criar um novo ambiente de negócios no Brasil, para que as pessoas acreditem no Brasil. O Brasil está desacreditado. As notas hoje do Brasil são todas ridículas, porque nós estamos apresentando instabilidade econômica e instabilidade política. E então todo mundo dá nota baixa. Aí quem vai investir? Se ninguém investe, você não tem produção. Se eu não produzir coisas, eu não vou vender. Se eu não tenho um consumidor, ele não vai comprar. Então o Brasil vai se enterrando porque faltam essas coisas básicas de investimento, produção, alguém com salário e que paga, que compra e que circula tudo. Essa circulação, tudo isso é o que vai reconstruir o Brasil, as novas bases da reconstrução do país. Será que? Poxa vida, é como uma aula para todo mundo aqui, não é? Eu acho que o mais importante do que o senhor falou agora, não é que também incentiva os homens a participarem. A gente tem feito muitos trabalhos e se verifica assim que as mulheres, elas têm movimentos políticos, elas estão indo, elas estão tentando entender, não é, a parte empresarial, mas está faltando, por exemplo, também que os homens façam isso nas empresas deles, nos clubes, não é? De forma organizada, como você está falando. Não é puxar cada um para um lado em questão de partido, ou de ideologia, de religião, seja lá o que for, mas eu gostei muito dessa ideia do plano, né? Quer dizer, cada um grupo tiver um plano dessa forma, né? Quem que tem para educação, quem que tem para saúde, vai somando. Achei muito linda essa sua apresentação. Isso. Bom, nós temos que encerrar e estaremos este ano com 2 audiências públicas, estamos tentando uma dentro do próprio Ministério Público do Estado de São Paulo, com várias lideranças, já nós levantamos de situações que estão violentando as mulheres, respeitando os direitos humanos e outras leis, não é? E conforme a recomendação 33 da CEDAW e da ONU, nós estamos tentando buscar esse acesso à justiça e ao judiciário, né? Tem um plano de ação que a gente está tentando organizá-lo. O incentivo foi a partir do deputado Carlos Gianazzi, muitas lideranças masculinas, como nós dissemos juntas, e depois desse provável, né, diálogo, intercâmbio com o Ministério Público, a gente estará com uma outra audiência na Assembleia Legislativa, já trazendo essas decisões e até talvez faltando não só normas, mas novas leis. E de antemão gostaria muito quero muito, na verdade, deixá-lo convidado, que a sua experiência vai nos ajudar muito, não só do ponto de vista legal, mas essa vista empresarial também, que o senhor tem esse plano, né, de ver todos juntos, unidos. Se nos der essa honra, nós vamos ficar muito felizes, né? E assim nós temos que encerrar com um pouco de lamento, porque a gente quer aprender mais, a gente quer ouvir mais, entendeu? Isso é muito motivante. Mas eu agradeço muito, mais uma vez, não é? E se quiser encerrar com algum incentivo assim, vamos supor que aquela pessoa simplesinha, não tem muita formação ainda, uma baixa renda, mas ela assim, se eu gostaria de participar desse Brasil. O que um homem assim simples, né, que às vezes eles vão no nosso evento e eles falam, eles também dizem que não tem justiça para eles e tal. O que o senhor encerra dizendo assim, pode ser assim, mas você está junto. Isto, para dar força a esse movimento de um país melhor, de pessoas com melhores qualidades de vida, dá aqui para trabalhar uma historinha de 30 segundos. Um imperador japonês do final do século XIX era um jovem imperador. Ele estava empurrando a carroça dele muito pesada e de repente ele chegou numa subida e não foi mais. Não conseguiu. Ele deixou a carroça ali e começou a gritar pela cidade: gente, venham me ajudar, eu preciso transpor esse obstáculo, está difícil, a carroça está cheia, preciso de gente, preciso de ajuda. Então ele gritou pela cidade por ajuda, poucos apareceram. Ele então deliberou o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu mesmo fazer toda a minha força e vou levar essa carroça até o topo. E começou a empreender. Quando ele faz a
força ali, começa a aparecer gente, começa a aparecer mais gente, mais gente, mais gente. De repente, você tinha 50 pessoas que facilmente transpôs aquilo, transpôs o obstáculo. Que lição nos dá e que dá um sentido para o movimento? Quando você se esforça e realmente entra em campo para valer, aparece muita gente que está do seu lado. A solidariedade, que é um valor importantíssimo do ser humano, ela aparece. Então, em síntese, não só ficar nas palavras, nós temos que partir para lutas concretas, efetivas. É para mudar uma lei? Vamos lá e mudar uma lei. É para alterar algum regulamento, alguma coisa? Tem que fazer. Então, é fazendo. O fazer impressiona as pessoas, porque aí é o esforço. Todo mundo gosta de ver o esforço. Isso é o mindset, a mentalidade nossa. Existe uma mentalidade do esforço e existe uma mentalidade fixa que não confia no esforço. Eu, particularmente, gosto muito da mentalidade que confia no esforço. Acho que isso constrói. É a mentalidade do crescimento. Você se esforçar, erra às vezes, erra, volta, corrige o erro e vai e faz melhor. Assim somos, assim temos que ser. É a nossa mentalidade. Portanto, seguir este caminho é o único que eu reputo correto para resolver nossos problemas econômicos, nossos problemas políticos, educacionais, de saúde, todos os ângulos. Vamos por aí, o esforço conjunto, o esforço comum. Aí sim, o esforço comum, e eu encerro então falando do Ubuntu. Se vamos juntos com a filosofia africana do Ubuntu, juntos, ninguém segura. Somos 200 milhões. 200 milhões de gente que quer crescer, gente que quer fazer esse Brasil explodir de alegria, um Brasil próspero, economicamente próspero, com um ambiente de negócios saudável, que possa alguém botar dinheiro aqui como investidor, mas ter confiança de que não vai ser, evidentemente, passado para trás, uma justiça que transmita credibilidade, uma saúde que realmente dê saúde. Isso daqui, um transporte que nos transporte com decência. Isso sim é um Brasil que nós queremos. O que nós queremos já está tudo muito claro e vamos juntos. Estamos juntos. Nós do movimento Quero um Brasil Ético estamos lutando nisso. Vai lá, queroumbrasilético.com, você cai lá dentro. Você cai lá dentro e já começamos a juntos trabalhar. Vamos embora, vamos trabalhar. Vamos juntos, vamos juntos. Juntos nós venceremos. É um chavão muito clássico, mas muito expressivo e muito certo. Juntos venceremos. É muito importante que o senhor tenha feito esse convite também para que as pessoas participem, né, dessa sua entidade, que é o fundador, criador, mantenedor praticamente, né, incentivando todos a participarem desse movimento Brasil Ético. A TV Espaço Homem fica muito orgulhosa de tê-lo entrevistado, de destacá-lo como esse homem líder, né, cidadão, um representante brasileiro da área jurídica com muita nobreza também fora do país, não é? Está deixando grandes exemplos nos seus livros, né, uma construção muito grande, cultural, também as suas palestras. O que o senhor passou aqui hoje foi não só uma palestra, foi uma entrevista, foi uma aula, sabe? Foi incentivo de vida. E estamos muito felizes dessa sua participação, dessa oportunidade. Queremos contá-lo sim junto ao Espaço Mulher, junto ao Projeto Espaço Homem, que também temos, né? Que incentivá-los a participar mais engajados nos movimentos políticos, não é? Mesmo que sejam das mulheres, tem muitos homens passando discriminação, sem ter o acesso à justiça também, né? E nós estamos sempre juntos, sempre a saúde do homem interessa para a mulher. Por quê? Porque a mulher é mãe, a mulher é esposa, a mulher é filha. Então nós temos muito a ver com os homens, né? Estamos muito gratos por essa oportunidade, aprendemos muito. Foi uma verdadeira aula. Estou muito feliz pela sua recepção. A todos os internautas que seguem a TV Espaço Homem, eu diria o seguinte: olha,
ou estaremos juntos ou nós seremos triturados. Não tem como, de outra maneira, não tem como. Isso significa o quê? Que nós não podemos só pensar, tem que agir. Não basta só ter ideias, tem que ter comportamento. Aqui entra uma diferença importantíssima, que é a mudança de comportamento e a mudança de atitude. Quando você está dirigindo um carro e você vê uma placa 50 por hora, por exemplo, aquela placa muda teu comportamento. Você que estava a 80, por causa da placa, você passa a observar 50. Essa mudança de comportamento já é um progresso, já é um avanço. Você já está observando regras de convivência civilizada. Porém, qual é o melhor? O melhor de tudo, quando nós mudamos a atitude. Porque você introjeta aquela regra, não precisa nem de placa mais. Você naturalmente já muda de atitude. E essa atitude de respeito ao próximo, respeito aos seres humanos, à natureza, aos animais, à boa tecnologia, ao uso correto, isso é ética, isso é mudar de atitude, é introjetar valores que permitam uma convivência pacífica, construtiva, evolutiva, que nos leve à construção de um Brasil totalmente distinto do que nós estamos vendo hoje. Aí sim, então mudar seu comportamento, número 1, mas melhor, mude de atitude. Aí estamos no rumo certo. Esse é o dever de todos, particularmente dos internautas que nos acompanham na TV Espaço Homem. Muito obrigada, então, a participação de todos e todas as que estão nos assistindo. Mais uma vez, todo o nosso agradecimento e reconhecimento à sua boa vontade em estar participando com a gente. Até a próxima edição em abril.